Olá, eu sou o Guilherme Sens, sou médico do Restauro Integral e hoje nós estamos juntos para conversarmos sobre onicomicose, a micose das unhas, que vai ali modificando a estrutura da unha, servindo de porta de entrada para algumas infecções, causando dor, mal-estar, esteticamente não agradável, dá aquela impressão de uma unha envelhecida. E se você sofre desse mal ou conhece alguém com esse problema, não esquece de compartilhar esse vídeo para que essa pessoa seja beneficiada também. Não esquece de se inscrever em nosso canal e aí ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá então, um abraço. Falando então sobre a onicomicose, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no nosso chat e nós vamos responder em tempo hábil. Esse é um vídeo utilizado em conjunto nos ministérios do Lifestyle Center Serra do Cipó, da Escola Vida com Saúde e do Restauro Integral. Muitas são as alterações que a onicomicose causa nas unhas. Nós vamos aqui apresentar algumas delas, mostrar algumas imagens. As unhas muitas vezes ficam quebradiças, ficam mais elevadas, descoladas do seu leito, o local em que elas ficam grudadas nos dedos. Geralmente, o dedo que é mais afetado é o hálux, ou seja, o dedão do pé. Tá? Ela pode ainda também mudar de cor, pegar algumas manchas, tá? Perder um pouquinho, se descolorizar, ficar um pouco mais branco, ou ainda amarelado, ou acastanhada na frente, nas laterais. Se quebra facilmente, vai ficando aí diferente, com a forma diferente, mais grossa, mais macia. Tá? Pode ter dor, em especial ao redor das unhas, na região ali da inserção, da raiz. Tá? Elas podem se destacar, sair mais facilmente, tá? Que é do leito, que é o local original delas, e ainda criar aí essas manchas e formando aí alguns aglomerados que muitas vezes, inclusive, vão ficando ou espalhados ou em alguns pontos específicos. Aqui nós vemos um pé com várias unhas, né, na região do quarto, do terceiro dedo, mas especialmente no hálux, que é o primeiro dedo, e é justamente onde nós temos aí já a unha já se descolando, uma unha que quebrou, uma unha quebradiça e com algumas manchas. Nós vamos vendo já a pele também, com alguns sinais de infecção fúngica, essas descamações, a unha mais grossa, com alterações, algumas manchas, algumas estrias, e com algumas áreas já de possível infecção, nessas áreas um pouquinho mais avermelhadas. Uma unha que quebrou, se destacou do seu leito, está praticamente imóvel, né? E assim vai, às vezes, progredindo a infecção das unhas. Com o passar do tempo, aquelas que ainda permanecem aderidas, elas podem ir engrossando, tá? E até mesmo mudando o formato e às vezes até causando aí encravando, né? Especialmente nas laterais, se tornando aí mais quebradiças, né? Tanto na hora de você dar uma batida, uma topada ou na hora do corte, ela podendo inclusive partir. São unhas que requerem aí um cuidado maior, tá? Uma higiene bem feita, devida, secando bem as partes, tanto na região do pé como das unhas, para não estar assim com a umidade e o calor do corpo alimentando o crescimento do fungo. Muitas vezes elas formam pequenas placas, lamínulas, como podemos ver nessa imagem, tá? Que vão favorecendo para elas descamarem ou até mesmo romperem. Ficando então mais elevadas, né, saindo um pouco do seu leito, além das alterações das manchas e das estrias, como vemos aqui. Geralmente acometem, né, os dois pés, como dito, especialmente no hálux, mas podendo acometer a pele, né, nós percebemos já algumas alterações ligadas a isso, e contribuir, por exemplo, com a síndrome fúngica, né, a proliferação e a persistência da síndrome fúngica, que acomete o corpo, não, se não o corpo todo, mas grandes áreas. E muitas vezes a unha também quase para o seu crescimento devido a essas descamações laterais e alteração do formato. E é bem comum o acometimento de mais de uma unha no mesmo pé. Não ficando restrito ao pé, ela pode acontecer em unhas da mão também. Tá? E aí nós vamos tendo o mesmo processo visto no pé, com as descamações, as estrias, alterações da forma e também do crescimento. Existem alguns fatores de risco, tá, que favorecem aí o surgimento da onicomicose, especialmente quando há presença de fungo em outros locais, como por exemplo o chamado pé de atleta, que é ali uma matilha interdigital, fungos entre os dedos. Tá? Quando existe o contato, claro, com os fungos no solo, na água contaminada, em locais no qual aí o pessoal vai lidar com pé de fúria, com podólogos, salões de belezas que às vezes não têm aí devidamente esterilizados, se houver uma boa esterilização
ou uso particular aí do material tanto de higiene como de cuidado e de estética, em especial das unhas, geralmente nós prevenimos isso. Pode ser pego também em saunas, em ambientes úmidos ou ainda em piscinas não devidamente tratadas. Quando existe o leito da unha, né, danificado, que é retirado ali a cutícula, que é machucado o canto da unha e que favorece aí a penetração do fungo. O uso de muitos sapatos apertados, tá, que também vão aí aumentando o atrito e atrapalhando aí a proteção da unha, ou ainda sapatos sujos por muito tempo, pessoas que usam o mesmo sapato muitos dias, isso tudo vai favorecendo as infecções de pele, tá, bacterianas e também as fúngicas. Pessoas com problemas de circulação, tá? Seja problemas linfáticos, problemas na região da parte das varizes, que são os mais comuns. Tá? Isso aí tudo favorece também com que o corpo não consiga se defender devidamente e a proliferação aí dos fungos. Pessoas com sistema imune enfraquecido, que não, o corpo acaba não conseguindo aí se defender adequadamente, e também aqueles que têm uma certa predisposição genética para o crescimento aí dos fungos. Um cuidado muito especial, em especial com o uso dos sapatos apertados, tá? Pessoas que suam também nos pés devem trocar de meio de calçado com maior frequência, mantendo os pés sempre limpos e secos. Especialmente quem pratica um pouco mais de atividade física e, claro, em geral com o uso de calçados fechados. Ou pessoas aí que têm contato maior com o solo e a água contaminada, como por exemplo agricultores. Devem ter um cuidado, uma atenção especial com a saúde da pele, com a saúde das unhas, em especial nos pés. Então, se você sabe como fazer, pratique a boa higiene, bom cuidado das unhas, ou consulte aí um profissional habilitado, em especial podólogos, que possam estar te ajudando a restaurar a saúde das unhas e, se necessário, até mesmo tratar problemas, em especial com médicos que possam estar removendo as infecções, promovendo um tratamento para poder aí remover a síndrome fúngica caso exista, ou ainda apenas a micose isoladamente nas unhas. Então é necessário muitas vezes fazer um exame mais detalhado para poder descobrir aí que tipo de fungo, há quanto tempo ele está ocorrendo e se será necessário um tratamento mais específico, além de apenas tratar o fungo, mas tratar infecções bacterianas que se alojam ao redor da unha, porque o fungo acaba sendo porta de entrada para essas bactérias no nosso organismo, vencendo aí a barreira de proteção da pele, ou ainda tratar complicações maiores como a síndrome fúngica, conforme nós temos vídeos também aqui no nosso canal. E não esquecendo aí de tratar mais de uma unha afetada, toda se possível, e também dos cuidados da própria higiene, quando você vai cortar a unha, vai lixar a unha, tentar utilizar uma lixa para cada unha. Isso para tentar evitar a contaminação, né? E a proliferação do fungo em outras unhas do nosso corpo. Entendendo, claro, essa associação existente entre vários micro-organismos, né? Então, fungos e bactérias têm uma associação, não apenas na formação de líquens, ou quando acaba envolvendo até que envolve algumas algas, mas também na flora que vive naturalmente na nossa pele. Então, quando o estilo de vida é inadequado, ele acaba causando um desequilíbrio entre os micro-organismos ruins e os bons do nosso corpo, favorecendo aí a infecção por fungos, né? E as bactérias boas da pele e também da flora intestinal muitas vezes não conseguem nos proteger devidamente. E algumas vezes existem leveduras e fungos que vão crescendo no corpo. Por exemplo, o mais comum é a Candida albicans, que pode ser um comensal e não incomodar, mas de acordo com esse delicado equilíbrio, pode começar a se proliferar e vir aí a gerar problemas, tá? Especialmente na pele, mas também em mucosas, como mucosa do pênis, na vagina, tá? O oral, do nariz, é bastante comum a presença deles ali e causando também, então, essas infecções também na pele, certo? Não é muita coisa, na boa.
e acometer aí grandes áreas do nosso corpo, né, onde vai se proliferando pela pele e aí podendo gerar então a síndrome fúngica. Muitas vezes podem ocasionar até mesmo lesão de vasos sanguíneos, né, e originar um pequeno hematoma, em especial na região lateral das unhas. Então pode acometer várias unhas, né, é o caso que nós temos nesse pé aqui, inclusive com alterações já de fungos, né, e de bactérias causando essas infecções mais avermelhadas, um processo inflamatório mais prolongado. E às vezes é como nós percebemos, né? Então nós vamos vendo aí os fungos se proliferando, tá? Eles se proliferam na natureza e não é muito diferente quando se proliferam na pele humana, tá? E eles podem ali romper, criando mais esporos e isso ser acompanhado aí pelo crescimento e disseminação do fungo no nosso organismo, tá? Isso não é muito incomum de acontecer não, pelo contrário, isso é relativamente comum. E aí, quando rompe os esporos, vão crescendo mais fungos anexos, como se fosse uma plantação de sementes de fungo que vão acabar aí se proliferando. Claro, aqui é apenas uma ilustração, tá? Não vai ocorrer de crescer fungos dessas formas aí nas unhas de ninguém, mas só para ilustrar o quanto isso aí está envolvido com fungos, que são organismos muitas vezes microscópicos, semelhantes a isso que nós estamos vendo na ilustração, mas a nível microscópico, que nós não conseguimos vê-los. Por isso, um devido cuidado, né, com os pés, mantendo aí a pele bem hidratada, uma pele saudável, tá? E claro, com o organismo devidamente saudável, que vai ter aí uma pele boa e com um sistema de defesa capaz de nos proteger de infecções, são medidas aí essenciais para a prevenção e também o controle de infecções já existentes por fungos. De tal forma, então, que muitas vezes tratamentos são necessários para serem feitos, tanto aí para as rachaduras, fissuras, a infecção de pele, como também a infecção das unhas, tá? Sabendo que os tratamentos convencionais, eles são caros, são longos, são vários meses de tratamento. O tratamento natural também leva alguns meses, porém, claro que a toxicidade é muito mais baixa, tá? O tratamento convencional é muito tóxico, especialmente para o fígado, podendo se levar, e dependendo, se nós estamos falando de fungo, né, de unhas das mãos ou dos pés, a unha das mãos, ela, por crescer mais rápido, o tratamento é mais curto, unhas dos pés, por crescerem mais devagar, o tratamento é mais longo. E, claro, a capacidade do organismo de se defender e também a quantidade já de fungo existente, o quanto de dano já causou nessa unha, porque aí nós vamos estar mudando também o prazo. O prazo do tratamento. As possibilidades de recidivas, que a pessoa pega a infecção novamente, e aí vem a proliferar o fungo, especialmente se temos um estilo de vida inadequado que não favorece o controle das infecções, né? E experiência prévia já, a exposição desse fungo a tratamentos anteriores que não tiveram sucesso, tratamentos muitas vezes feitos inadequadamente ou ainda de forma parcial, o que favorece aí a resistência desse fungo e não fazer um tratamento prolongado, que é tóxico e que não vai ter aí o devido efeito no nosso corpo, né? Os mais usados nos tratamentos aí, nós temos o cetoconazol, o fluconazol, a terbinafina e o itraconazol como as medicações mais usadas. Então, quando as condições favoráveis ao fungo, algumas dos que nós conversamos antes e que vamos expor nos próximos slides, aí, se elas não mudarem, a tendência da pessoa ter infecção por fungo novamente é quase que certa. Por isso, então, nós temos indicado aí certamente um estilo de vida adequado, né, os 8 pilares da saúde, para estar promovendo a saúde da melhor forma. Então, tomar água adequadamente para toda, facilitando o processo de limpeza orgânica, o carreamento das substâncias até os locais adequados no nosso corpo, nas nossas células, a respiração adequada, deixar os ambientes bem ventilados, isso vai reduzir a chance de proliferação de fungos no ambiente e também no nosso corpo, a plena e total confiança em Deus, a ponto de não andarmos aí atribulados com as ansiedades e preocupações da vida e, consequentemente, favorecer a inflamação, reduzir também a imunidade, dormir adequadamente para que a limpeza orgânica, a restauração do organismo ocorra de uma forma mais profunda, saber como tomar as nossas decisões para termos aí domínio próprio, nos abstendo daquilo que é prejudicial e usando aí com sabedoria, de uma forma equilibrada,
aquilo que é bom, que é saudável. Fazer, então, atividade física para promover a saúde como um todo, o fortalecimento do nosso organismo, inclusive do sistema imune para nos proteger de doenças, né? Usar aí ambientes, calçados, roupas que sejam expostas ao sol e à ventilação para estarem sendo aí esterilizadas pela radiação ultravioleta protetora do sol, e também até mesmo matar o fungo também, mesmo o fungo que já está existente na unha, é importante muitas vezes pegar no sol, tanto para o fortalecimento imune como a ação direta contra o fungo. E uma alimentação adequada, né? Nós vamos esmiuçar alguns detalhes um pouquinho mais para frente. E isso não se trata de fazer uma coisa assim perfeita 100% do tempo todo, embora esse é o objetivo, é crescer e melhorar. E se pudermos chegar lá, ótimo, maravilha. E com a graça de Deus, sabemos que é possível sim atingir um estado muito satisfatório de saúde integral. E há essa promessa da palavra de Deus, porque quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe com relação a viver os princípios da reforma de saúde de uma forma perseverante, não é só uma vez ou outra, então 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males. Uau, que promessa maravilhosa que Deus nos deixa para estarmos aí promovendo a saúde de uma forma integral, reduzindo a chance de ter doenças e cuidando assim melhor do templo do Espírito Santo como um ato de santificação, de adoração ao nosso Deus. Então, detalhando um pouco a respeito do estilo de vida, é essencial que a pessoa que está passando aí pela questão da síndrome fúngica ou uma infecção focal por fungo, tá? Claro, é essencial para a saúde como um todo, mas hoje nós estamos focando aí na questão da micose, da infecção, em especial das unhas. Então, é essencial que o indivíduo pare, cesse o uso de carboidratos simples, especialmente os refinados, podendo e devendo usar, sim, uma alimentação crua abundante, inclusive frutas, né, que são carboidratos simples, porém de uma forma integral. Então vai ter aí cada fruta o seu tipo de fibra adequado para podermos estar nos mantendo. Então nos livrarmos dos refinados, pararmos de ficar usando aí, em especial açúcares, tá? Ao não usar o grão refinado, mas ao usá-lo integral, nós vamos ter a completude, a integralidade daquilo do alimento como Deus o formou. E assim vamos estar reduzindo as inflamações e as sobrecargas do sistema imune, capaz então de nos proteger das infecções. Cuidando aí da devida proporção, tá? Então aqui estamos falando em especial dos carboidratos, eles não devem ocupar mais do que um quarto, apenas um quarto, do volume ocupado no prato, o volume que nós comemos. Tá? Se usarmos mais disso, aí nós vamos sobrecarregar o organismo, favorecer várias doenças autoimunes, favorecer inclusive também o surgimento de diabetes e, claro, das micoses. Então a alimentação ela deve ser aí bem balanceada, tá? Com cerca de 50% do volume ocupado no prato por frutas ou verduras, né? Aí 25% de carboidratos energéticos, como oleaginosas e carboidratos, e outros 25% das proteínas, em especial de origem vegetal, como por exemplo os feijões e toda a grande variedade aí dos feijões, bem como a ervilha, a lentilha, grão de bico ou ainda a soja. Tá? Sendo que a maior parte desses alimentos devem ser consumidos in natura, integral e crus. Tá? É o caso especialmente das verduras, das frutas. Então, se vamos comer frutas, aí cerca de 3 frutas diferentes, de cores diferentes, contabilizando aí a cor da casca, e também, se for verduras, aí consumindo 4 verduras, sendo um verde claro, um verde escuro, tá? E aí 2 outras cores. E podendo estar fazendo uso aí de germinados, de demolhados, né, de desidratados, de forma que possamos consumir aí alguns carboidratos ou algumas leguminosas também cruas, para aumentar aí o aporte de alimentos, de substâncias nos alimentos, especialmente os fitoquímicos, né, que vão estar nos trazendo aí uma renovação da nossa saúde e a manutenção da melhor capacidade do nosso organismo aí de enfrentar as infecções e ter uma inflamação saudável, não sobrecarregada. Isso certamente tem um impacto tremendo. E é um dos primeiros passos a ser tomados. Porque mesmo que nós viemos falar, por exemplo, aí dos probióticos, né? Os probióticos que são tão importantes para a nossa saúde e que quando nós temos uma alimentação crua, né, ou predominantemente crua ao menos, caso venhamos a consumir aí uma quantidade de 20% a no máximo 50% de alimentos cozidos ou assados, nós já estamos nesse alimento trazendo boas bactérias, né? Se é uma alimentação vegetal,
integral, baseado em plantas, nós vamos ter aí já boas bactérias para estar aí alimentando o nosso corpo e com nutrientes que são elas que trazem, como por exemplo a vitamina B12, tá? E também trazendo toda a saúde e a proteção aí do nosso organismo, tanto da sobrecarga do sistema imune, que acaba afetando a permeabilidade intestinal e a possibilidade de porta de entrada para infecções, como também um devido reparo, devido à defesa do nosso organismo quando nós estamos nos protegendo. Então os probióticos são importantes, mas se nós consumimos os alimentos mais crus, nós já teremos isso. E quando é necessário, né, quando faz uso de um antibiótico, diante de uma diarreia, de uma lavagem intestinal, aí nós podemos estar utilizando probióticos caseiros, como é o caso, por exemplo, aí do Rejuvilac, tá? Como é o caso, por exemplo, aí do kefir, do chucrute, ou ainda probióticos sintéticos comprados em laboratório. Uma atenção especial aí, né, de mais fatores que estão diretamente afetados aí na proliferação dos fungos, como por exemplo o controle da ansiedade, do estresse, tá? As variações hormonais, como as ocasionadas na andropausa, no climatério, na diabetes, problemas aí de tireoide e pessoas que têm aí infecções de repetição, que acabam indicando muitas vezes aí um problema na imunidade. E claro, né, como já mencionado, uma atenção especial à questão da flora intestinal, pois ela é muito importante para a nossa saúde. Então nós cuidarmos aí para que as nossas bactérias recebam bastante fibras, né, que são chamados probióticos, os alimentos das boas bactérias no nosso intestino, evitando aí alimentos que vão atrapalhar, que vão trazer bactérias ruins, como os alimentos de origem animal, gorduras, tá? Carne, leites, ovos, que vão aumentar o processo de fermentação, o processo de inflamação a nível intestinal e tendo aí a predominância dos alimentos crus, já vai nos garantindo aí essa saúde intestinal. Em especial as pessoas que são muito constipadas, né, que evacuam menos do que 2 vezes por dia. Tá? O ideal é o número de refeições ser igual ao número de evacuações. Dessa forma, evitando as sobrecargas intestinais, o processo de fermentação e toda a inflamação, acidez e doença que a constipação intestinal vai estar causando no nosso organismo, além de toda a desmotilidade, excesso de gases. Então existe uma necessidade de um cuidado aí importante na escolha, no preparo dos alimentos e também aí no consumo que vamos ter dele. E existe sim também alguns tratamentos naturais que são bem-vindos, né? Nós vamos citar aqui alguns, tá? Ficando claro a escolha do profissional de saúde de tua confiança, tá? Qual ou quais, porque pode ser feita uma combinação aí de alguns desses tratamentos, mais adequada para o tipo de fungo que a pessoa está tendo, né? Então nós fazemos uso aí sistêmico e local do alho, o uso local do bicarbonato de sódio e de alguns óleos essenciais, como é o caso do orégano, da melaleuca, da oliva, tá? Ou ainda alguns banhos, como por exemplo, do vinagre de maçã, que pode ser feitos também. Outras plantas que comumente são usadas aí é a copaíba, cuidado com a toxicidade dela, né? Então existe uma proporção adequada que o profissional de tua confiança vai estar escolhendo para o teu caso, o tomilho, a calêndula, o nim e também o cravo da Índia. De forma aí que nessa escolha de qual terapêutica é a mais adequada, né? Se uma ou uma combinação, uma concentração mais leve ou mais intensa, um tratamento mais curto ou mais prolongado, deve ser feito em conjunto entre a pessoa, o paciente que está tendo a doença e, claro, aí o profissional de saúde de sua confiança, certo? Sempre evite aí a automedicação, não é porque temos acesso a uma informação na internet, a vídeos, que eles necessariamente são adequados à tua saúde. Então é importante um cuidado para que você possa aí estar gozando de saúde e contribuindo também para a saúde de outras pessoas. Porque, por exemplo, se muitas pessoas usarem vários desses aqui, daqui a pouco vamos estar selecionando fungos resistentes e eles não vão mais ter o tratamento natural não vai mais ser efetivo para ele. Assim como muitos remédios são usados indiscriminadamente e também não funcionam. Sem falar na questão da toxicidade que pode estar ocorrendo e o incentivo aí ao autotratamento para várias doenças. Então o objetivo desses vídeos é informar e não necessariamente aí empoderar alguém para dizer que ela pode se tratar sozinha. Não, não é esse o objetivo. O objetivo realmente é nos ajudar aí a promover a saúde da forma mais efetiva e sermos responsáveis
tanto individual como socialmente falando. Porque se eu tenho um fungo resistente, eu posso passar isso para outras pessoas. Então é extremamente importante que nós tenhamos os cuidados e façamos um acompanhamento de um profissional de sua confiança, um profissional experiente, habilitado, para que possa realmente fazer a escolha mais assertiva a respeito da sua situação. E se desejares aí aprender um pouco mais sobre estilo de vida saudável, nós fortemente indicamos o Detox Restaura. No Detox Restaura você vai estar tendo uma imersão no estilo de vida saudável, né? Temos vários programas aí que certamente se encaixam tanto no seu bolso como na sua necessidade e podemos aí estar lhe ajudando a aprender a ter um estilo de vida saudável e mantê-lo. Tanto na questão da alimentação, como na promoção dos 8 remédios como um todo, atividade física, como alguns tratamentos que nós ensinamos durante aí os nossos detox online. E certamente vão te ajudar tanto na limpeza orgânica, na prevenção de doenças, como também no tratamento de vários agravos. E pode sim estar buscando aí, porque o Detox Restauro Integral tem trazido benefícios para muitas pessoas. Já foram mais de 7.000 pessoas tratadas nesses anos de restauro e certamente aí estão gozando de mais saúde, aproximando-se mais do ideal de Deus para suas vidas, cuidando mais então do templo do Espírito Santo como um ato aí de adoração, de santificação, conforme sempre temos dito. E caso precise de uma avaliação online, né, uma avaliação ou mesmo presencial, que no Lifestyle Serra do Cipó, pode estar nos procurando, tá, para que assim possamos avaliar o teu caso e certamente aí tentando trazer um bem-estar para cada um aqui. Deus os abençoe, até um outro momento, até a próxima semana com o nosso próximo vídeo.